Olá, Nação Azulina! Bem-vindos, uma boa tarde. Canal Tudo Nosso Nada Deles, me chamo Theo Souza e é um canal informativo com notícias do nosso amado e querido Clube do Remo. Este Clube do Remo que segue em preparação, fez um jogo ainda há pouco amistoso, ou um jogo treino, contra o Santa Rosa. E é um adversário que o Remo vai, inclusive, enfrentar no Campeonato Paraense. Deixa teu like, te inscreve no canal, compartilha. Super importante. Lembrando que todas essas três coisas que eu falei são todas de graça. Tanto se inscrever, quanto deixar o teu like, que é a famosa curtida, o polegar assim positivo, né? E também aí compartilhar nosso vídeo. Não custa absolutamente nada. Lembrando que nosso Instagram está aqui embaixo, @TNID_CR33, para vocês poderem estar seguindo a gente lá no nosso Instagram. Quem quiser ajudar outro canal também, com o Pix, está passando aí embaixo a todos os momentos, até o final do vídeo, para vocês poderem estar ajudando o nosso trabalho. Nesse domingo, domingo que daqui a uma semana o Clube do Remo estreia no Campeonato Paraense contra o Canaã do Carajás. O torcedor do Clube do Remo apreensivo, eu tenho certeza absoluta que durante essa semana todinha os ingressos aí serão vendidos com mais saída, serão mais vendidos aí durante essa semana, para que no domingo que vem, no dia 21, agora de janeiro, o Clube do Remo possa receber, aliás, o torcedor, possa estar lá no Mangueirão com um público de 30 mil pessoas, aí é o que eu estipulo para a estreia do Clube do Remo. Os ingressos estão sendo vendidos a R$40, teve a primeira carga a R$30, promocional, quem não comprou agora vai comprar 40, um valor justo, acredito que sim, justo. Tem gente dando 200, 400, 500, vai dar 500, 600 mão de cambista no jogo do tal de Flamengo em Belém do Pará contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro. Não pode reclamar R$40 para assistir a estreia do Clube do Remo, já que o Clube do Remo está um tempão sem jogar, Então, não dá para dizer que está caro. Quem está falando que está caro, pelo amor de Deus, Mas, enfim, o Clube do Remo enfrentou o Santa Rosa ainda há pouco, no Bainão, portões fechados, já falei sobre isso. Decisão totalmente errada da diretoria, que acaba afastando seu torcedor. Inclusive, nem na Remo TV o jogo passou. Só estava no estádio ali a comissão técnica, e alguns abnegados para assistir a partida, porque teve duração de 1 hora, 2 tempos de 30 minutos, e o Clube do Remo começa a ter um esboço de time titular para domingo. Eu gravei esse vídeo um pouco mais tarde, já faz tempo que o jogo acabou aí, praticamente 2 horas, 2 horas e meia, mas porque eu estava esperando a entrevista do Catalá na Remo TV para a gente poder tomar aqui a nossa opinião e passar para vocês aí o que a gente achou da entrevista do treinador, para também pegar, pescar algumas coisas. O Remo venceu por 2-0 a partida, o Remo começou com Marcelo Rangel no gol, Thales na lateral direita, Ícaro Renier na zaga e Raimar na lateral esquerda. Daniel como primeiro volante, Pavani como segundo volante e Camilo, o meio campo ali. Ronald numa ponta, Etienne Porã na outra e Ítalo como o centroavante ali. No segundo tempo entrou o Léo Lang, e depois o Vinícius, eu vou falar sobre isso aí. Cadu na lateral direita, Bruno Bisto, Lídia na zaga e Natan na lateral esquerda. Henrique Vigia, volante, Renato Alves, segundo volante, Henrique Vigia como primeiro volante, Renato Alves e Marco Antônio no meio campo. Jadson numa ponta, Felipinho na outra e Canu no ataque. O Remo que ainda corre atrás de 3 contratações para dar mais qualidade nesse elenco. A gente vê aqui pela escalação, realmente o Remo está precisando de jogadores, que só tem o Canu aí, o Ítalo no ataque, está precisando do outro, está precisando do meio campo também. A gente tem aqui o Marco Antônio e temos apenas aí o Camilo. O Pavani faz essa função também, mas é mais o segundo volante. Eu vejo que o Remo ainda precisa de um zagueiro. São as três posições que eu contrataria, É apenas a minha opinião. O Remo abriu o placar com Pavani no primeiro tempo e depois, no segundo tempo, o ponta Jadson, fez o segundo gol azulino, fechando por 2-0. Não tem como a gente falar sobre a partida, infelizmente, portões fechados, Remo TV não transmitiu, outras equipes transmitindo essas partidas, complicado. E não tem como a gente ter esse comentário em cima da partida. O que a gente pode dizer é que isso é muito importante para a movimentação dos jogadores
E aí a gente teve a paciência de esperar sair na Remo TV aí a entrevista do Catalá, lembrando que mais tarde a Remo TV vai colocar os lances da partida. E aí a gente vai colocar no canal e vai fazer o react, né? Que são as reações em cima dos lances da partida à noite. A gente vai mandar outro vídeo. Tá saindo na Remo TV, lá pelas 19h30, 20 horas, a gente vai soltar esse vídeo no ar para vocês aqui. Então, sobre a entrevista do Catalá, ele foi muito pontual, né? No que ele quis passar a mensagem para o torcedor do Clube do Remo. Deu a entender claramente, né? Inclusive, eu achei a entrevista dele muito boa, né? Muito coesa no que ele falou, porém tem que dar resultado. Né? A gente sabe que se ele não ganhar o Paraense e a Copa Verde, provavelmente ele não deve ficar para a Série C, e nem tem por que ficar, né? A folha do Remo está altíssima aí, e está começando um trabalho, então a gente tem que dar resultado com o tempo. A torcida do Remo vai ter que ter um pouco de paciência, né? A gente sabe que a torcida do Remo não aguenta mais, alguns, né? Outros aí qualquer coisa é motivo de festa. Mas o torcedor mais consciente já não aguenta mais, né? Falta de resultados, falta de títulos, falta de acessos, falta de o que ter para comemorar. Então, o Catalá falou que a preparação do Remo começou dia 3 ali de janeiro, isso é fato, os jogadores chegaram aqui dia 2, né? Alguns fazendo exame, alguns não, todos fazendo exame médico, naquela bateria de exames e tal, começaram ali dia 3, dia 4 de janeiro. É normal. Infelizmente, o nosso calendário brasileiro não dá 30 dias de pré-temporada. Logicamente, alguns jogadores do Remo chegaram um pouco mais cedo, né, como o Camilo, tinha já aí o Poruá, o Henrique Vigia, o pessoal da base, o Raimar, né, e começaram a preparação antes. Mas foi ali a sua minoria, diria que 20%. O grosso mesmo, o caldo grosso chegou ali, né, os 80% chegou dia 2 para jogar dia 3, dia 4, fazer a pré-temporada. Então, hoje é 14, 10 dias de pré-temporada. O Remo fechou hoje, perdão, a pré-temporada, vai dar o descanso amanhã e terça-feira o elenco se reapresenta, né, para começar já os preparativos para o jogo de domingo contra o Canaã dos Carajás, lá no Mangueirão lotado. Então o Remo vai começar essa preparação, né, deixar um pouco o físico de lado. O Catalá falou que vai diminuir a carga, né, o preparador físico do Remo vai diminuir a carga da preparação física para que o clube do Remo entre domingo, né, sem estar sofrendo ali com a questão física e os jogadores poderem, Deus o livre guarde, se contundirem no início de temporada, né? E deixar o Clube do Remo o resto da temporada sem a questão da quantidade de jogadores por posição, jogadores batidos. Então, essa carga vai ser diminuída automaticamente, isso aí se faz em todos os clubes do Brasil e do mundo, né? Infelizmente, como eu falei, no Brasil não se tem os 30 dias de pré-temporada. Então, o Remo vai dentro da competição fazer, por que não essa pré-temporada, para tentar fazer um time mais coeso dentro de campo, um time taticamente mais justo, como o Catalá falou, mais homogêneo, mais pronto para uma partida. Domingo a gente não vai ter o time do Remo completo, pronto, como a gente não tem os outros clubes também nos campeonatos estaduais, seja de Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, os times aí de grandes estruturas, não tem. Imagine o Clube do Remo. Então a torcida vai ter que ter essa paciência, né? Vai ser um jogo que eu vejo muita gente, se não for 7-8-0, torcedor, não é assim. Até porque o que vai interessar domingo não é só a vitória, é como o time vai se comportar para a gente saber, olha, tá faltando isso aqui, é a primeira partida, não dá para cobrar muito, mas já dá, a gente aqui humildemente falando, modéstia à parte, a gente já começa desde a primeira partida a tecer os comentários em cima daquilo que a gente já prevê lá na frente, e normalmente dá certo. Então, domingo, no pós-jogo, aí, ou na segunda-feira, a gente vai falar o que a gente pode prever para o futuro do Remo. Olha, esse lateral está faltando o físico, que é normal, acabei de falar, mas o cara tem uma técnica. Olha, o time está entrosado aqui, saindo com a bola desde a zaga, o meio-campo, né? Está jogando junto, não está dando espaço, o ataque está correndo certo, mas está faltando isso, que é totalmente incerto dentro do limite que eu acabei de falar, físico e tático, a gente tem que entender. Agora, a técnica do jogador, a gente já sabe, independente do adversário, que o Clube do Remo vai enfrentar. Esse adversário do Remo que ontem perdeu, né, pro Águia, né, de Marabá. Muitas pessoas assistiram a partida, não assisti, disseram que o time do Canaã é fraco, que foi um jogo feio, foi um jogo do bababá. É uma preparação também, né, apesar de estar valendo ali um título desses aí que a Federação Paraense inventou, né, mas é um jogo treino também, que não dá para também se esperar muito do Canaã, né? Até porque não tem tanta qualidade técnica. A gente pode ver o Mimica na zaga do Canaã do Carajás, né? E é osso, né? É osso.
Então, o Remo essa semana vai fazer essa preparação para o jogo de domingo, né? O torcedor tem que ter um pouco dessa paciência. O Catalá também falou que lá para final de janeiro, para o início de fevereiro, fisicamente o time estará um pouco melhor, que aí completa os 30 dias, né? 4 de janeiro, ali 4, 5 de fevereiro, vai completar esses 30 dias do time, da gente poder pedir algo a mais fisicamente. Taticamente, eu acredito que final de fevereiro para início de março. Ali acho que o jogo da Tuna, na quarta, quinta rodada, já tem repá, aí não tem desculpinha. O Remo vai ter que ir para cima do rival, vai ter que ganhar essa partida, ou fazer pelo menos uma boa partida e empatar o jogo, não pode perder. Né? Porque repá, queiram ou não, é um campeonato à parte. É um campeonato fora do campeonato paraense que a gente disputa. E a torcida não gosta, não suporta. A gente suporta perder para o rival. E tem que ganhar, né? Pelos últimos 5 anos, na gestão da Invocação do Mal, foi só desgraça que nós tivemos, não só na gestão, como também se tratando de repaz. Se tornou freguês dos caras nos últimos 5 anos. Lógico que nunca vai apagar o nosso tabu e tal. Mas nos últimos 5 anos aí, né? A gente mais perdeu do que ganhou dos caras. Então, a gente tem que reverter e voltar à normalidade, que é o Clube do Remo, né? Se tornar vitorioso em cima dos caras que são o maior freguês do mundo. Remo antes vai ter o jogo com a Tuna, Lusa Brasileira, outro clássico, que a Tuna cresce em cima do Remo, né? Até que os caras é uma geladeira do cacete, mas em cima do Remo, os caras jogam a vida, jogam o último prato de comida, tá? Então, durante a primeira, segunda, terceira rodada, um pouco de paciência. Lógico, o time vai ter que melhorar. Da primeira para a segunda, para a terceira rodada, o time vai ter que melhorar. Isso aí é óbvio. Se a gente não vê evolução, contra a Tuna vai ser preocupante, contra o nosso rival também mais preocupante ainda. Mas se a gente vê uma evolução da primeira para a segunda, para a terceira partida, legal. Alguma coisa que chamou atenção, Theo, nesse treino, apesar de eu não ter visto, sim, chamou sim atenção na escalação do Remo. E que eu fiquei satisfeito de não ver o Vinícius como titular. Vou ser bem sincero, o Vinícius é ídolo, mas não dá mais, sabe? Eu já não aguento mais ver o Vinícius com a camisa 1 do Clube do Remo, camisa titular. Acho que já deu, já passou, né? Encerrar o contrato no final do Paraense, tá bom, vai ser vereador, obrigado por tudo. Né? Mas não dá. Realmente, Vinícius não dá mais, não conseguiu focar nos últimos anos no que representa pra gente, que é o futebol, né? O Marcelo Rangel começou como titular. Para mim, tem que ser o goleiro titular do Clube do Remo. O cara que veio da Série A para ser reserva do Vinícius. Porra, aí é complicado. Né? Tivemos o Thales na lateral direita. Inclusive, eu acredito que não deva mudar muito essa lateral direita do Remo. Tá? É mais fisicamente. Então, se o time não está tão bem fisicamente ainda, o que é normal, vou repetir isso. Vai ser chato repetir, mas a gente tem que repetir. O Thales, por ser um cara novo, é um jogador novo, deve estar fisicamente melhor. A gente tem toda a estrutura do Nashville ali para saber quem está melhor fisicamente. Acredito que vai ficar entre ele, tá? Ele e o Cadu. Theo e o Vidal. Vidal nem sequer participou do jogo treino. Não saiu aqui na escalação, nem do primeiro nem do segundo time. São algumas coisas que chamam a atenção. Ou seja, vai ficar entre Cadu e Thales. O Cadu é da base, subiu agora, né, do sub-20, nem foi para a Copinha, chamou atenção nos treinamentos, e o Thales chegou aí. Então, historicamente, a gente sabe que o pessoal da base não tem muita chance no time titular, então deve ser o Thales o titular domingo contra o Canaã, né, e aí ali o Cadu no banco de reservas, ou o próprio Vidal, que veio para ser titular, teoricamente, mas que fisicamente não deve estar tão bem, por isso nem sequer hoje foi a campo. Ícaro, né, deve ser o titular também. E Renier, né? Pior contratação do Remo para mim, deve ser titular, peixada do treinador. A gente sempre sabe que tem essas peixadas dentro do Remo. Dentro de vários clubes no Brasil, o Remo não foge muito disso. Aliás, o Remo é um dos clubes que mais faz essa merda aí, né? Renier deve ser titular. E mandaram o Diego ir embora, né? Para contratar o Renier, tá certinho. E o Raimar na lateral esquerda, automaticamente normal. O Raimar chegou cedo, tá melhor do que outros fisicamente, né? E o cara que estava lá em Portugal treinando também. Então deve ser titular, não foge muito disso. Na cabeça de área, né? Finalmente um primeiro volante, né? Temos aí o Daniel, né? E temos também o Renato Alves. E o Henrique Vigia por fora aí. Também eu acho que não deva mudar muito entre Daniel e Renato Alves. Eu acredito que o Daniel seja titular. Tá? Também. Camilo e Pavani, né? Aliás, Pavani e Camilo, Pavani segundo volante.
Renato Alves não tem muito essa característica de ser segundo volante. O Marco Antônio, né, chegou um pouco mais para cá e é mais no meio campo. Então acredito que o Pavani e o Henrique Vigia vão lutar por essa segunda vaga, por essa vaga de segundo volante, perdão. Outra coisa que chamou a atenção, além do lateral direito, que eu acabei de falar aqui, né, o Vidal, o Paulinho Curuá também não participou do treino, pelo que a gente pôde observar, ou seja, alguma coisa aconteceu, a gente não sabe. Eu acho que fisicamente não deva ser, né, porque o Paulinho Curuá vem treinando há bastante tempo, não sei se sentiu alguma coisa, não sei, mas não participou da movimentação, segundo a informação que a gente tem aqui. Então, no segundo volante aí, durante a semana a gente vai falar mais sobre essa escalação do Remo dos treinamentos, a gente vai pegar a informação lá de dentro, mas segundo volante aí, Renato Alves e o Daniel, né, deve lutar por essa vaga. No meio campo é o Camilo, né, acredito que esse time do Remo é Camilo e mais 10. Camilo foi o cara que chegou mais cedo aqui, que se preparou, o cara tá fininho, né, vai voar nesse Campeonato Paraense aí, fácil. Série C também. Muitas pessoas não gostaram da contratação dele quando anunciaram, por causa da idade. Eu sempre falei, pessoal, essa cronologia de idade aí é muito relativa. É o cara que tem uma certa idade, mas se cuida pra caramba. O cara foi campeão brasileiro da Série C ano retrasado, quase sobe para a primeira divisão esse ano, agora em 2023, né? 2022 foi campeão brasileiro da Série C com o Catalá. 2023 estava na Série B com o Mirassol e quase, né, vai para a Série A por poucos pontos, de 3, 4 pontos não vai para a Série A. Então, sendo, né, titular em muitas partidas. Então, o cara aguentou 38 partidas lá, né, quase 38, não jogou todas. Imagine aqui uma partida por semana. Então, o Camilo é titular, a camisa 10 é dele, né, e aquele ataque ali, a briga vai ser boa. Né, a briga vai ser boa. Hoje o Ronald e o Etiamporã começaram, o Etiamporã chegou depois, mas já ganhou a vaga dele ali na frente. Né, e o Ronald, né? O Ronald está treinando há um tempão, então fisicamente, se for levar por essa ideia, o Ronald deve ser titular contra o Canaã do Carajás, fisicamente deve, tá? Não é que vai ser. E hoje o Ítalo já foi titular, o Canu na partida passada foi titular, hoje o Ítalo já entrou como titular, né, no primeiro time aí, e já dá a entender que melhorou fisicamente. O Ítalo que vinha fazendo trabalho específico na esteira, aí a gente já estava até observando essas coisas. E o Etiamporã na outra ponta, né? Então, a gente está precisando de mais um ponto, uma contratação. Temos o Jaderson, né, que entrou no segundo tempo, fez o gol, e temos o Felipinho aí, né, um cara que está ganhando essas oportunidades no time de cima. Né, o Felipinho que é da base, um bom valor do Clube do Remo. Tá? Então, mais uma vez, para encerrar o vídeo, o Marcelo Rangel, Thales, Ícaro, Renier e Raimar, Daniel, Camilo e Pavani, Ronald, Ítalo e Etiamporã. Esse aí foi o time titular do Remo. O Vinícius entrou como terceiro goleiro. Léo Lang entrou substituindo o Marcelo Rangel, e depois entrou o Vinícius, né? Pelo que a gente viu aqui, Paulinho Curuá e Vidal não participaram da movimentação, e o Remo vai ter um esboço, apesar do Catalá falar que vai ter muitas mudanças, mas queira ou não, é um esboço do time para domingo que vem. Obrigado, pessoal, o vídeo um pouco mais longo, mas se fazia necessário, deixa o teu like, te inscreve no canal, compartilha o vídeo, ajuda o canal com o Pix aí embaixo, e vai lá no nosso Instagram, @TND_CR33. Valeu, galera. Valeu. Bom domingo. Mais tarde, com os lances, a gente vai trazer aqui para vocês os lances de Remo 2, Santa Rosa 0. Valeu, galera. Um abraço. Fui.